Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Érica, sou professora de língua portuguesa da unidade Diadema e vim aqui hoje falar um pouquinho sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Sei que é um tema que todo mundo adora, né? Eu, como professora de português, posso falar isso com propriedade, os alunos amam quando eu abordo essa questão, então acho que vai ser uma aula bem bacana da gente conversar sobre isso. Mentira, eu sei que todo mundo não gosta, mas espero que seja bacana do mesmo modo. Beleza? Bom, vamos lá. Antes da gente começar a falar definitivamente sobre oração coordenada, oração subordinada e por aí vai, vocês já viram isso lá no final do oitavo ano, início do nono? Vocês lembram a diferença entre frase, oração e período? Vocês sabem que tem essa diferença, né, gente? Pelo amor de Deus. Se não sabe, finjam que sabe, pelo menos para eu não ficar aqui, né, no carão. Enfim, brincadeiras à parte. Frase, vamos começar pela frase, né? Frase é todo e qualquer enunciado de sentido completo que você fale, tá? E aí, há duas formas de você elaborar essa frase: com verbos ou sem verbos. Em gramática, quando a gente começa em análise sintática, né, que é o tema aqui geral do nosso estudo, a gente divide verbo e nome. Tudo que não for verbo vira nome, tá? A gente vai começar a definir assim, entendam dessa forma. Por quê? O que eu quero dizer? Nós temos frases verbais e frases nominais. Frases nominais são todas aquelas que não têm verbo, só tem nome, ou seja, tem qualquer coisa que não seja verbo, ok? Exemplo: silêncio. Deixa eu ver outra. Uma casa para mim. Uma casa para mim. Não tem verbo aqui. Também é uma frase nominal. Então, frase é todo e qualquer enunciado que você fale, que o seu interlocutor, né, o seu ouvinte, entenda, compreenda e ela tem um sentido completo, ok? A gente tem essas frases nominais e temos também as frases verbais, que obviamente são aquelas que vão ter um verbo. Então, por exemplo, vamos sair hoje? Vamos sair. Tem verbo. É uma frase verbal. Ah, vou ao shopping. Tem verbo. É uma frase verbal. Ok? Então, frase é todo e qualquer enunciado de sentido completo que tenha verbo ou não. Além disso, essas frases podem ser elaboradas de diversas formas. Por exemplo, eu posso dizer assim: vou dormir cedo. Mentira, que eu sei que essa frase não se aplica a vocês que são novos, só a mim que sou velha, né? Mas tudo bem, vocês ficam aí na varanda madrugada jogando LOL. Mentira, né? Vocês ficam estudando, que eu sei. Enfim. Eu posso fazer uma frase como essa, que é declarativa, ou seja, vou dormir cedo hoje. Eu estou declarando, estou confirmando algo. Estou declarando, não estou fazendo pergunta, não estou muito animada com isso, eu apenas declarei que vou dormir cedo hoje. Isso é uma frase declarativa. Geralmente são aquelas finalizadas por um ponto, ok? Temos também as frases imperativas, e isso, gente, independente, tendo verbo ou não, tá? Frase, qualquer frase, tá? As frases imperativas são aquelas frases em que em que o contexto dela gera em cima de uma ordem, de um pedido, de um conselho. Ou seja, as frases imperativas são aquelas em que o verbo vai estar no modo imperativo. E o que é um modo imperativo? É aquele que indica uma ordem, um pedido, um conselho. Se eu digo, venha para a minha festa, eu estou usando um verbo no modo imperativo. Então, eu acabei de construir uma frase imperativa. Usei um verbo no imperativo. Temos também as frases exclamativas, que são aquelas caracterizadas pelo uso de um ponto de exclamação. Então, se eu digo, que da hora, que maneiro. Eu falo que maneiro, sei que vocês não falam, né? Mas enfim, né? Deixa pra lá. Então, são frases caracterizadas pelo uso de um ponto de exclamação. Obviamente, por isso ela é uma frase exclamativa. Assim como também, obviamente, as frases interrogativas são aquelas
que vêm ou não seguidas de um ponto de interrogação. Por quê? As interrogativas, ela pode ser direta ou indireta. Querem ver um exemplo? Eu posso falar assim: ah, quando você vem me visitar? Interrogação. É uma frase interrogativa direta. Agora, se eu digo assim, quero saber quando você vem me visitar, eu também estou fazendo uma pergunta, só que eu não estou mais usando a interrogação. Mas era uma pergunta indireta. É aquela que você deixa no ar para a pessoa te responder, sabe? Então, também é uma frase interrogativa. E temos também, por último, mas não menos importante, as frases optativas, que são aquelas que indicam um desejo, algo que você quer do outro. Por exemplo, ah, se Deus quiser, a gente vai viajar no ano que vem. Tomara que a gente viaje no ano que vem. Sabe? Frases assim que você exprime um desejo, um sentimento, tá? São as optativas. Beleza? Então, falamos aqui tudo sobre frase. Oração. Lembra que a gente estava falando das frases verbais? Então, ao invés de a gente chamar de frase verbal, a gente chama oração. Então, oração é toda frase verbal, ou seja, toda frase que apresenta verbo. Gente, muito importante. Para ser oração, tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é oração. Fixem isso na cabeça. Outra coisa, a partir de agora, dentro desses nossos estudos, o verbo é a chave mestra de tudo. É por meio do verbo que a gente consegue caminhar e chegar a 99% do êxito, tá? Não vou falar 100 porque não depende só do verbo, né? Depende de você também saber o que é um verbo, tá bom, cidadão? Enfim. Então, beleza? Oração é toda frase que apresenta verbo. E período é todo enunciado de sentido completo que apresenta verbo. Então qual é a diferença de período para oração? Então, é que dentro do período nós temos duas subclassificações. Quer dizer, uma subclassificação, né? Os períodos simples e os períodos compostos. O que vem a ser isso? O período simples é quando eu tenho uma oração, ou seja, um enunciado de sentido completo que tenha um só verbo. O período composto é todo enunciado de sentido completo que apresenta dois ou mais verbos. Pessoal, outra coisa também que caracteriza um período inteiro é desde o início dele até um ponto, até um fechamento de ideias. Isso caracteriza um período, tá? Esse período pode ter só um verbo, e aí vai ser um período simples, ou pode ter dois ou mais verbos, que vai ser classificado como período composto. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim, né? Espero que sim. Então, sabendo agora a diferença entre frase, oração e período, vamos ao que interessa aqui no nosso rolê, né? Nosso rolê de aula, se é que pode ser assim dizer. Então, vamos começar pelas orações coordenadas, tá? A gente vai estudar o período composto por coordenação, que é o estudo das orações coordenadas, e o período composto por subordinação, que compreende as orações subordinadas, ok? Então, as orações coordenadas vêm a ser o quê? Primeiramente, antes da gente entrar em classificação e falar tudo, oração coordenada é aquela que apresenta uma independência sintática da outra, tá? Por que que há essa independência sintática uma da outra e que diacho é isso de independência sintática que eu não sei? Bom, vamos lá. Estamos aqui dentro de análise sintática, correto? Então, quando eu digo que há uma independência sintática, significa dizer, importante, vou fazer um adendo aqui. Se a gente está estudando oração coordenada e oração subordinada, significa que a gente está dentro de um período composto, tá? Porque tem que ter duas ou mais orações para ser um período composto por coordenação, um período composto por subordinação, ok? Bom, então fechei aqui meu parênteses e vou voltar. O que significa essa independência sintática? Bom, eu vou ter duas orações, ok?
Só que as minhas duas orações funcionam independente uma da outra. Eu posso ter só uma oração sem a leitura da outra, como eu posso ter a outra oração sem a leitura da anterior, sem a leitura obrigatória da anterior, para que tenha sentido completo. Vamos lá, vamos tornar isso mais real na cabeça de vocês, ok? Aqui, ó, tem aqui uma tirinha com um bom conselho, inclusive. Bom, e aqui diz assim: não espere o príncipe vir testar em você um sapato desconfortável. Calce suas havaianas e viva sem calos. O que eu quero aqui é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Será que eu consigo desenhar aqui? Não estou conseguindo, não sei por quê. Enfim, mas tudo bem. Se vocês já conseguirem acompanhar aqui no meu cursor, já está ótimo. O que eu quero dizer aqui? Estão vendo aqui esses dois períodos? Essas duas orações, perdão. Calce suas havaianas e viva sem calos. Conseguem ver? Então, aqui a gente tem uma oração, calce suas havaianas, e outra oração, viva sem calos. Conseguem perceber por que elas são duas orações aqui? Por que elas são duas orações? Consegui botar aqui para desenhar. Boa. Elas são orações porque cada uma apresenta verbo. Calce, viva, tá? Então, essas duas aqui juntas formam um período composto. A minha primeira oração, que é calce suas havaianas, vou tentar escrever aqui, né, na medida do possível, e a segunda oração, e viva sem calos. O que eu quero dizer aqui? A minha primeira oração, calce suas havaianas, tem sujeito e predicado. Calce, quem? Você, tu, sei lá, né? Mas a gente sabe pelo verbo que tem um sujeito aqui. Calce. Calce o quê? Suas havaianas. Então, essa primeira oração apresenta sujeito, e é independente de ser oculto, né, desinencial, mas o predicado completos. O que eu quero dizer completo? Não falta nada. Se eu dissesse só calce suas havaianas, completo. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Então, toda oração vai ter que ter um sujeito e um predicado, com exceção, claro, em gramática tudo tem exceção, né? Então, com exceção das orações sem sujeito, tá? E aqui, e viva sem calos. Ah, Pro, mas esse e não tem nada a ver. Não tem porque esse e aqui é um conectivo. Ele só está aqui para unir essas duas orações, ok? Então, a minha segunda oração seria viva sem calos. Então, você viva sem calos. Também tem sujeito e predicado. Notem, as duas orações se conectam na ideia, mas uma não precisa da outra para ter sentido completo. São duas frases verbais, são duas orações formando um período composto. Período composto porque tem dois verbos. Certinho até aqui? Deu para entender por que a oração é coordenada? Se ela é coordenada, ela exerce sobre a outra uma independência sintática. Isso significa dizer que uma não depende da outra para apresentar sentido completo. A gente vai entender melhor isso aqui quando começar a falar das orações subordinadas. Acho que vai fazer um pouco mais sentido na cabecinha de vocês. Não se preocupem que a gente chega lá, ok? Então vamos lá.
Agora sim, agora que a gente já falou o que é uma oração coordenada, a gente vai começar a mergulhar no estudo das orações coordenadas de fato. Então, fica ligadinho aí que tá vindo mais uma aula para vocês, ok? Fiquem espertos que eu já já volto.